diagnóstico, mas assim, é possível diagnosticar a síndrome de burnout considerando um estudo clínico sobre a pessoa e ouvir a história dela, a biografia dela. E os estudos apontam que, de modo geral, as pessoas que começam a demonstrar esse quadro têm relação, portanto, com a atividade laboral. E nós, professores e professoras, somos no Brasil a classe de maior prevalência. Várias outras classes também são diagnosticadas com a síndrome de burnout, mas a classe docente, ela tem prevalência. E evidentemente que tem prevalência por uma série de razões, né? Quer dizer, você vai encontrar um número maior entre a gente com essa síndrome. Então você vai encontrar muita gente afastada do trabalho, tanto na educação básica quanto na educação superior, por conta da síndrome de burnout. E aí você pode... Por que ela é difícil de diagnóstico? Por conta disso, porque a pessoa não vai ter ela não tem uma sintomatologia específica. Tem sintomatologias difusas que podem ser confundidas com outras tantas, por exemplo, com depressão, com síndrome do pânico, com síndrome de ansiedade, com algum tipo de psicopatologia, mas nesse caso mais preciso, ela vai ser relacionada com as questões laborais. Então, o psicoterapeuta, o psiquiatra, eles vão poder dar um diagnóstico a partir de um estudo clínico, né? Então a pessoa de fato tem que saber o que ela sente, ela tem que falar sobre os sentimentos. Então tem um lance aí muito com as questões de educação socioemocional, porque tem a identificação do que você, como você se sente, e a possibilidade de você falar e também pedir ajuda. Chega o estágio, o Herbert Freudenberg, que foi o psicólogo que em 1974 ele identificou a síndrome, ele criou uma espécie de escala para tentar identificar pontos da síndrome. Então a síndrome ela só é dada como fechada, digamos assim, quando você chega num estágio de desvinculação completa, que é exatamente quando você já está na ponta do iceberg, quando você está adoecida mesmo, e aí as pessoas começam a ver e você também começa a se perceber. Mas, por exemplo, é possível que você tenha início na síndrome, é interessante quando você vai começar a estudar os casos, a síndrome ela começa aparentemente sem nenhum sintoma. Por exemplo, quando você começa a só querer trabalhar, quando você começa a deixar qualquer outra coisa para trabalhar. Você começa a não se ligar na família, não se ligar em lazer, você passa a fazer do seu dia a dia, assim, o seu cotidiano passa a ser efetivamente cotidiano de trabalho. Você não se dá conta de que está entrando ali num universo que pode ser muito perigoso. Esse segundo depoimento diz assim: com o quadro atual, esse maldito desgoverno, minha vida profissional não vai avançar. Passei muito tempo me preparando para um concurso e achava que seria estabilidade, mas hoje só de pensar nisso perco força. Então, é possível também que os elementos externos, entre eles, os elementos sociais, culturais, históricos, interfiram diretamente no desenvolvimento da síndrome. Você veja que nesse depoimento assim, é de uma pessoa diagnosticada com burnout, e ela diz para mim isso, né? Que a situação atual, que é essa situação atual agora que a gente passa no Brasil, foi levando a essa desesperança, essa falta de ânimo e, ao mesmo tempo, os estudiosos chamam de despersonalização. É um estágio também da síndrome, que é quando você, geralmente isso é possível que com nós, professores e professoras, aconteça quando você vai ter uma indiferença sobre a ausência de empatia, sobre o colega de trabalho, mas também sobre o aluno, sobre a aluna, sobre com quem você trabalha. Você perde a empatia, ou a empatia é muito pequenininha, há uma diminuição significativa dela. Esse é como se fosse um dos estágios da síndrome, a despersonalização. Eles usam a palavra despersonalização, eu acho que mais caberia, numa tradução livre para o português,
uma espécie de desumanização, você quase que se desumaniza, porque você entra num processo de indiferença muito grande com o sofrimento alheio. É um estágio também dessa síndrome. Então, a síndrome de burnout do Freudenberg de 74 é um distúrbio psíquico de caráter depressivo, precedido de esgotamento físico e mental intenso, definido por Freudenberg no estado de esgotamento físico e mental cuja causa está intimamente ligada à vida profissional, que foi o que eu tinha dito para vocês, né? Então, é um esgotamento mesmo isso. Então, esses sentimentos de desesperança, solidão, o sentimento da depressão, às vezes você não tem diagnóstico de depressão, mas você tem uma sensação de depressão. Às vezes as pessoas me perguntam também qual é o quadro clássico, o que pode identificar uma pessoa com depressão. É possível que você tenha um quadro clássico para identificar ou diagnosticar alguém com depressão, mas a depressão é um transtorno psicopatológico bastante sutil. Ele pode, por exemplo, eu posso ter depressão e não aparentar que tenho os sintomas da depressão. Então, eu posso ter uma sensação depressiva, isso que ele está chamando de, a Organização Mundial de Saúde chama de sentimento de depressão. Raiva, né, que raiva é comum, é uma emoção, é um sentimento comum, mas quando isso está no cotidiano do trabalho, né, a impaciência, a irritabilidade, a tensão, a diminuição da empatia, lembra aquela questão da despersonalização, a baixa energia, fraqueza, preocupação, cefaleia, tensão muscular e distúrbios do sono. Lembra que eu falei? A cefaleia também. Desse ponto de vista, se você pensar, por exemplo, numa terapêutica curativa, numa terapêutica de tratamento, obviamente que além das medicações que são possíveis ser utilizadas com a síndrome de burnout ou as psicoterapias clínicas, você pode e deve, no meu ver, usar todo tipo de terapia integrativa como essas que nós estamos tendo aqui. Elas vão ajudar muito como atividades complementares, inclusive que são hoje orientadas pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde no Brasil. Você tem no SUS, é possível ter algumas terapias integrativas, e eu tenho sugerido muitas pessoas que façam uso dessas terapias no tratamento complementar a qualquer tipo de transtorno psicopatológico. A Organização Mundial de Saúde defende que o esgotamento se refere especificamente a fenômenos relativos ao contexto profissional e não deve ser utilizado para descrever experiências de outros distúrbios da vida. O que a Organização Mundial de Saúde tentou fazer com isso? Como em 74 o Herbert Freudenberg ele criou uma escala para tentar enquadrar a síndrome, né? Tentar dizer, olha, isso aqui é uma doença, portanto tem um CID para essa doença, né? Tem um código que define essa doença. Então é uma doença, não é uma doença que é difusa, ela é de difícil diagnóstico, sim, porque toda doença mental, no meu ver, é de difícil diagnóstico. Ela tem que ter muito cuidado nos diagnósticos, mas assim é uma doença e ela, de fato, ela pode ser encontrada, infelizmente, comumente em situações de docência.